Meu amigo, minha amiga, a saúde e a educação, elas têm algo em comum. Elas não são tratadas como política de Estado e sim política de governo. Enquanto nós não tratarmos a saúde e a educação como política de Estado, nós vamos ainda enfrentar uma série de problemas nesses dois itens fundamentais para a sociedade brasileira. Então, em primeiro lugar, a saúde ela deve constituir uma política de Estado. O maior problema que nós enfrentamos na saúde é que a cada 4 anos mudam as pessoas em todos os entes federados, ou seja, municípios, Estado, na União, e cada um traz uma visão diferente sobre a questão da saúde e muitas vezes bons projetos se perdem pela falta de continuidade do mesmo grupo político. Então nós precisamos, como numa democracia, evoluir nesse aspecto, ultrapassar a questão partidária, ultrapassar a questão das benesses políticas e pensar definitivamente no bem do cidadão. Se nós continuássemos nesse rol de problemas que envolvem a saúde, nós estaríamos também falando na questão da fragilidade da fiscalização de programas e contratos que envolvem a saúde. Não é raro nós vermos em noticiários várias questões de fraudes e de licitações mal feitas, de processos licitatórios encomendados para determinadas empresas, enfim. Essas situações, elas fazem com que a gente reflita sobre o seguinte quesito: tudo que envolve a saúde, nós temos que ter uma fiscalização muito rigorosa para que a gestão do dinheiro público seja feita da melhor forma possível. Nós não podemos mais conviver com pessoas morrendo por falta de atendimento e termos empresas ou pessoas se beneficiando de dinheiro público por uma gestão equivocada dentro da saúde, que faz com que nós continuemos na UTI que a saúde se encontra hoje. Então, nesse sentido, o que eu penso, o que eu defenderei na Câmara dos Deputados, qual é o meu norte na questão da votação que vamos ter na saúde? Eu não sou um especialista da área, mas dentro da minha vida, enfim, dentro do que a gente estudou, dentro do que a gente verifica como agente público, como vereador, a gente percebe o quê? Primeiro ponto que nós precisamos trabalhar, a valorização dos profissionais da área da saúde. O funcionário que entra na área da saúde, às vezes ele entra por um período temporário, porque ele prefere ir para o setor privado para que a remuneração dele seja melhor. Então nós precisamos, em todas as áreas, sejam médicos, sejam enfermeiras, sejam todos aqueles que compõem, precisa ter um plano de carreira na questão pública, para que o serviço público se torne interessante para essas pessoas. Mas nessa questão nós temos também que tratar a questão da prevenção da saúde. E nesse quesito nós temos uma classe de profissionais que é muito desvalorizada, que são os agentes comunitários de saúde que estão espalhados pelo país inteiro, que fazem parte do Programa da Saúde e da Família, que a exemplo de países que têm a saúde como referência, o agente comunitário de saúde ele tem condição de ajudar a diminuir os atendimentos em emergência e urgência. E isso é muito importante para a questão da economia de recursos e também para o bem-estar do cidadão. Então, a classe dos agentes comunitários de saúde deve ser olhada e encarada como uma classe indispensável para a saúde pública do Brasil. E esses profissionais, eles acabam ficando à mercê de toda a questão municipal, quando é feito o repasse de recursos. Alguns administradores repassam o PEMAC, outros não repassam. Enfim, nós precisamos ter uma valorização definitiva, uma valorização
efetiva para esses profissionais que são os agentes comunitários de saúde. E é claro que nem sempre os órgãos públicos conseguem atender toda a demanda da saúde. E em algumas situações é muito importante que a gente estimule a questão das parcerias públicos-privada, onde o que nós não temos de acesso à saúde do cidadão em relação à saúde dentro do SUS, ele consiga em outras instituições, podem ser de caráter privado, mas que atenda ao cidadão de acordo com o que ele merece, com a saúde que ele merece usufruir. E mais do que nunca eu digo que numa era totalmente tecnológica, digital, nós vamos conseguir prevenir doenças e economizar recursos, ou seja, aplicar melhor os recursos da saúde quando nós tivermos um sistema de informações onde nós possamos saber qual é a vida na saúde desse paciente, ou seja, ter uma ficha digital onde em qualquer lugar que ele vá as pessoas possam acessar todas as informações do paciente. Nós precisamos trabalhar nesse sentido para que haja a prevenção de muitas e muitas doenças. Mas parece que nós estamos patinando nessa questão que a gente não consegue associar um setor tão importante com a tecnologia. E nesse quesito nós também precisamos acabar com algo que não se concebe mais em plena era digital, que é a questão das filas para atendimento. Nós temos que ter dispositivos que facilitem o acesso das pessoas às especialidades e às consultas que as pessoas precisam. A saúde do Brasil está doente e nós precisamos reforçar a ideia de que as pessoas que ocupem os cargos em secretarias de saúde, enfim, que sejam profissionais dessa área. Então, nesse pensamento que nós vamos levar ao Congresso Nacional, para que nós possamos defender o bem-estar do cidadão. E nesse sentido, a tua participação é muito importante. Por isso, contribua, divulgue nossas ideias. Estamos buscando essa representação para que o pensamento das pessoas seja efetivamente defendido no Congresso Nacional, que nós possamos representar efetivamente o Rio Grande do Sul. Por isso eu conto com o teu apoio, conto com o apoio da tua família, dos teus amigos. Divulgue nossas ideias. Acreditar é fazer acontecer. Professor André Jukoski, 1288. Conto contigo.